E aí, meus amigos velozes, eficientes e pacíficos? Esse negócio de furiosos aí já passou, né? Não leva a nada, né? Então é o seguinte. Estou aqui limpo e cheiroso, finalmente. Durante a semana, tô chegando às 8 aqui, tá fogo, né? Chego lá, grave, banho e sono, né? Nesta ordem. Apesar que daqui a pouco eu já vou ficar meio assim, né? Que eu tomei aqui banho com aqueles sabonetes que tem uma creme hidratante na composição, né? Eu chamo aquilo de ensebonete, né? Porque logo, né? Você passa, você já está encebado de novo, né? Mas tudo bem. Eu ia falar do alinhamento, né? Prometi. Não vai ser hoje, por quê? Eu pensei em como explicar isso, dei uma relida em algumas coisas para ver se eu não estava esquecendo nada, e eu cheguei à conclusão que, já que eu vou explicar isso, eu vou explicar direito. E vou começar do começo. Então, já que tem um conceito muito importante aí para carros de corrida em geral, até para carros de rua, mas até vou mostrar alguma coisinha de diferente do carro de rua para o carro de corrida, que é o slip angle, ângulo de escorregamento. Não por coincidência, um pouco, tem um pneu aqui, né, de kart. Então o que é o slip angle? Você vê que a carcaça deforma, né? Isso é um conceito importante, tá vendo? Aqui a parede, né, a borda do pneu. Vou precisar disso depois, tá? Então a gente teria aqui a roda, né, que não por coincidência não está aqui. Então o que acontece? Você vai virar, vai fazer uma curva, a roda vai virar. Porém vai aparecer uma força para cá. Então no fundo, você imagina a deformação, a roda vai fazer isso aqui. Essa diferença desse ângulo vai ser o nosso slip angle. Neste ponto, tem um ponto ali, em que você vai estar em um atrito dinâmico. Lembra da faculdade? O que é isso? Rapidamente, lembra do colégio, né? Voltando aos pesadelos de física. Vamos supor que eu estou apertando aqui e minha mão não está mexendo, certo? Então, ele vai ter um coeficiente de atrito estático aqui. Agora, pensa na força que está segurando esse meu movimento aqui, que escorrega. Esse vai ser o atrito dinâmico. Tá. Quando tem escorregamento. O que você aprendeu lá no colégio? Mentiram pra você? Um pouquinho, tá? O negócio é o seguinte. Você vai ter a força normal e a força tangencial, certo? Vamos colocar aqui, normal. Então o que acontece? Qual que é a força normal? Nesse caso aqui, a força que eu estou pondo com a mão contra a prancheta aqui na vertical. E a força tangencial é aquela que eu estou tentando escorregar. Enquanto eu não escorregar, teoricamente, bem teoricamente, estou aqui no atrito estático, é um valor constante, coeficiente. Lembra aquele mi, né? De repente, começa a escorregar, vai para um outro valor estático, um outro valor constante, o mi dinâmico, né? Beleza. Qual o problema disso aqui? Na realidade, as coisas não são tão simples assim. Então, primeira coisa, lembra que eu falei que o pneu deforma? Então, vamos lá. De novo, mesma coisa. Se ele não deformasse nada até chegar nesse ponto aqui, ele seria uma força constante, né? Vamos dizer. Mas ele tem uma deformação. Então ele, para chegar, vamos dizer, neste ponto aqui, vou colocar ele aqui, ele vai ter uma força, né, crescente aqui. Tá. E aí, neste ponto aqui, o mesmo daqui,
O que aconteceria? Teoricamente, ele cai aqui. Atrito dinâmico. Tá certo agora? O que acontece? Na realidade, as coisas não são tão assim pontuais, imediatas. O pneu tá fazendo altas coisas enquanto isso tá acontecendo. Então, na prática, você vai ter uma curva mais ou menos assim, sabe? É redondo aqui, viu? É uma coisa mais suave, as coisas são assim, né? Na realidade. Por isso, seja suave na sua realidade também. Fica a dica. Bom, o negócio é o seguinte. Quem já conhece já sabe do que eu tô falando. Essa é... Se você pegar... Vamos lá, de novo. Roda vai fazer assim, o pneu vai acompanhar não o mesmo tanto. Você vai ter uma força proporcional a essa deformação. Agora, para a gente tratar as coisas na mesma base, interessa fazer esse gráfico em função dessa deformação. Que é proporcional à força, né? Vamos dizer assim, para o pneu. Então aqui a gente vai chegar no clássico, né, da engenharia, né, de suspensão. Quem eu vou por aqui? O slip angle. Alfa. Feio, mas alfa. Que cara isso aqui tem? Ninguém arrisca? Aqui, ó. Muito parecido com aquilo, né? Então, aí chegamos no que interessa pra gente. Ué, a gente quer ser mais rápido, não é? Não falo isso toda vez? Então, aqui já vai te dizer, vai te dar uma diretriz. Onde que você tem que pilotar? Aqui. Por isso que é bom o piloto entender um pouco das coisas. Você vai pilotar nesse ponto aqui. É a maior força lateral. É onde o pneu tem mais grip, que a gente chama, né? Mais aderência. Acabou? Tem problemas. Bom, já que eu falei que eu ia... Em vez de falar dos problemas, vamos falar apenas de diferenças normais da vida. A gente sabe aquele respeito às diferenças e tal? Vamos falar algo disso aqui. Que é o seguinte. Ué, lembra que eu falei que tem diferença de um pneu de rua para um pneu de competição? Se eu não falei, não é possível. Na vida inteira tem muito. Enfim. Então, um pneu de competição vai ser mais para este lado aqui, ó. Um pneu de rua, vamos supor que seja um pneu com a mesma aderência, vai? Ele vai ser mais ou menos assim. Então vamos supor que isso aqui seja, sei lá, minha cabeça não tá me vindo nada, eu vou botar 3 aqui. E isso aqui seja 7. Eu vi isso em algum lugar, não me lembro aonde, mas enfim. Se vocês acharem por aí, não estranhem. O que quer dizer isso? Esse pneu aqui, ele é mais previsível. Ele aceita você trabalhar numa faixa mais imprecisa, vamos dizer assim. Ele é aquele pneu que tem a borda mais flexível, por isso que tem um número maior aqui. E se você tá nessa região aqui, você tá bem, ela é mais larga, entendeu? E aqui ela é muito mais estreita, é aquele pneu que aponta muito rápido e se você passou um pouquinho do limite, ele tá escorregando já. Muito. Ele cai rápido aqui. Então, beleza. Mais uma coisa. Falei que você vai mirar aqui, certo? Você não vai acertar aqui, né? Ninguém acerta perfeitamente aqui o tempo inteiro. É impossível, né? É só você colocar um valor de precisão, né, apertado o suficiente, você vai ver que ninguém vai ficar em cima, né? Então, qual que é a diferença? Então, já que nesse caso você vê que você tem 2 pontos
que funcionam mais ou menos do mesmo jeito, né? Para a mesma aderência. Qual que é a diferença de andar aqui e aqui? Aqui é aquele piloto que suave. Vira rápido, vira o volante e tal, sossegadinho. Aqui é aquele cara que tá, ó, brigando, o carro meio de lado e tal. Temperatura do pneu. Aqui, não vou entrar no detalhe, mas a área debaixo da curva vai te dar uma ideia do quanta energia você está pondo no pneu. Então, pensa nessa área aqui, ó. Agora pensa nessa. Ó, com tudo isso aqui, ó. E mais essa, né? A área até aqui. Esse pneu vai esquentar muito mais, desgastar muito mais. Pode superaquecer, enfim, várias coisas. Mas assim, isso é por isso que, por exemplo, dá pra você, né, fazer drift, né? A gente gosta, né? Tá? Dá pra fazer, porque, né? Ele vai virar um pouco. Você vai trabalhar bem pra cá, né? Porém, é mais rápido? Não, é aqui o mais rápido. Então, mais um mito, né? Sem querer saiu esse. É mais rápido você fazer sem escorregar. Sem escorregar. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que o carro está nesse ponto? Tem um indício. Você tem que ser sensível. Mas, o que acontece? Tem um desenho muito chato, que eu não vou fazer aqui, não vou me meter, porque ele é cheio dos pormenores, que é se você pensar no pneu, a área de contato e como ela vai se deformando, etc. Tal. Isso aqui só vai confundir. Nem liga para isso. Mas assim, de novo, o pneu, ó, vai estar encostado uma parte dele assim na pista, né? Como é que você vai perceber que você está naquele ponto? Isso deforma, certo? E aí acontecem coisas aqui em que? Aqui temos lá, de novo, a curva do pneu. A curva do torque, quando você vira o volante, ele gera um torque voltando o volante para a posição original. Você já percebeu? Você virou, você soltou ele e volta para o meio. Este torque tem uma curva que segue muito parecido à linha do pneu, porém com a deformação da área de contato, ele vai atingir o pico antes. Feio, né? Mas eu me esforço. Assim, pronto, aí você não vê que tá feio. Então é aqui e o pico da aderência tá aqui. Então, como que você vai sentir? Você vai virar o volante para um mesmo ângulo? Quanto mais rápido você for, mais você vai ter que fazer força para segurar o volante. Até que de repente você possa fazer um pouquinho menos. É aqui que você está bem próximo. É como se o carro estivesse saindo de frente. E aí você até vai... Você está segurando, de repente a mão vai um pouquinho, você tem que voltar e tal. É aquele ponto que ele começa a ficar meio arisco, mas sem escorregar muito. Sem escorregar nada em tese, mas, né? Sempre tem alguma coisinha acontecendo por ali, né? Mas antes daquele ponto em que realmente você está realmente escorregando, né? E ele começa a ficar mais arisco, mas começa a perder um pouco aquele peso todo no volante. É ali. Tá. Eu falei que tinha problemas, né? Já chegamos neles. Quando você faz a curva, os dois pneus aqui, você virou. O que acontece com o seu corpo? Ó, naturalmente, o que acontece com o seu corpo? Ele vem para um lado, certo? Então, o que acontece com o carro? Ele transfere carga. Alguns mais, outros menos, né? O kart não transfere tanto assim, mas transfere. E os carros de corrida, você tem que estar com isso na cabeça o tempo inteiro. Então, beleza. Vamos chegar no próximo assunto. Qual que é o assunto do próximo vídeo? Se suas rodas
estão viradas do mesmo ângulo, esse igual a esse, e o ponto que te dá mais aderência do pneu é esse aqui, é um ângulo. Você está fazendo a curva para a esquerda aqui no caso, né? Então o que é que acontece? Esse aqui, provavelmente, que vai mandar mais, né, numa curva para a roda de apoio, esse aqui, por exemplo, provavelmente você vai acertar o slip angle. Esse aqui, você vai estar no mesmo ângulo, certo? Mas assim, o que acontece? Vou pegar um outro papel aqui. Já vou chegar lá. Vamos supor que eu tenha que fazer os cenários aqui. Lembra que a gente assumiu proporcional ao ângulo e tal? Vamos supor que vamos fazer várias condições de carga daquela força normal. O que acontece com essas curvas? Tem uma carguinha, uma cargona. Estranho isso, né? Uma cargona. Eu conheço uma cargona. Ai, ai, ai. Não posso falar quem é. Não posso. Beleza. Tá errado, tá? Mas vamos supor. Então, se você pegar esses pontos e traçar uma curva, e aí eu inverter esse gráfico, colocar ele assim, ó. A força em função do... vai dar uma coisa mais ou menos assim, ó. O que quer dizer isso aqui? Quanto maior a carga, maior vai ser o seu slip angle. Então, voltando lá pro caso, este tem que ser maior que esse, pro ideal. Como é que você faz isso? Já adiantando um pouquinho. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer a roda de dentro virar mais do que a de fora. Você está aqui, essa vai virar bastante, essa vai virar um pouquinho. Essa condição, você diz que está em anti-Ackermann. Ackermann é o nome do cara que veio com essa história. E se fosse ao contrário, Ackermann. Próximo vídeo. Vou explicar melhor. Eu expliquei uma condição. Você está querendo maximizar o grip. E eu preciso que você preste atenção nesta curva aqui, para isto. Então você já entendeu por que o anti-Ackermann seria em tese o ideal. Os carros de Fórmula 1, em geral, trabalham assim. Carros que fazem curvas de altíssima velocidade com raio grande. E com bastante duração ali, né? Que você pode apontar suavemente e suavemente. Depois eu vou explicar isso melhor. Eles trabalham assim. Mas se você já virou o volante do kart, vou mostrar no próximo, você vai ver que é exatamente o contrário. Por quê? Próximo vídeo. Nossa, aqui vai ficar fora de controle. Aí quando acabar o próximo vídeo, no qual eu vou mostrar como que você acerta isso, inclusive, como é que você faz o volante, os pneus fazerem isso quando você vira o volante. Aí sim eu vou entrar no porquê que é importante você centrar a coluna de direção no kart, por exemplo. E é isso. Eu espero que eu tentei fazer de uma maneira bem simples, assim. Talvez não
não se prenda muito a todos os gráficos e tal, mas assim, aquele ponto é importante, entendeu? Por isso que piloto é legal ser um pouco interessado em física, em alguma coisa aí, principalmente nessas partes do carro, porque você vê, né? Você pega ali como o carro é desenhado e tal, e aí você vê claramente a região que você tem que pilotar e o que você tem que sentir. Então, é isso. Eu espero que daí já saia alguma ajuda. Eu, particularmente, se tivessem me contado isso logo no começo, alguma coisinha tinha me adiantado, né? Sim, não, muitos vão perceber isso sozinho, né? O ponto em que você pilota, né? Mas, por hora é isso. Próximo vídeo da série, aí vai ter Vou explicar melhor essa história do Ackerman. Ah, antes que eu me esqueça. Lembra daquela história do carro de corrida e do carro de rua? Por que você não faz o carro de corrida fácil de dirigir como o carro de rua? Por que você não faz o pneu tão permissivo quanto o do carro de rua? E a área debaixo da curva? Vai esquentar horrores esse pneu igual ao do carro de rua. E essa energia vem da onde? Vem do atrito. Então está sendo puxado para trás. Quanto maior o slip angle. Então, idealmente você quer ele bem pequeno mesmo, tá? Só um adendo. Falou!